Em 1 Coríntios 9:16, relata assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Glória, Aleluia. Ai de nós que não Tremendo. anunciar a palavra de Deus. Glória a Deus. eu porém vos digo, no livro de Mateus, no capítulo de número 27, e no versículo de número 27, aqui eu creio que está exatamente o porquê de nós termos um corpo na igreja, o porquê de nós estarmos fazendo essa evangelização, o porquê de nós estarmos aqui no monte, o porquê de nós estarmos fazendo missão. Aqui está o porquê. E assim diz a palavra do versículo 27 ao versículo 31. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Glória a Deus. Amém. Tremendo. Palavra, né, irmão? Tremendo. Glória a Deus. Estamos aqui nessa tarde, do dia 16 do mês de novembro, né? Aleluia. Estamos aqui neste monte para adorar o Senhor, para exaltar o Rei dos Reis, aquele que merece toda a honra, né? E toda a glória. E não estamos aqui brincando de ser crente, nós estamos aqui, aleluia, para buscar a presença de Deus, aleluia, falar com Deus mais de perto, aleluia, ver, aleluia, o que Deus quer de nós, nesse tempo que vivemos, nesses séculos, aleluia, que vivemos. Tem uma palavra aqui, irmão, Amém. aleluia, irmãos, que Deus assentou no meu coração de expressar aqui. Isaías 43, eu quero que vocês prestem atenção, aleluia, porque esse vídeo, quem sabe, né, pode parar na internet, você pode, né, ver esse vídeo, né, e aqui tem jovens como o Douglas, né, aleluia, o Eric e o Paulo, né, Glória a Deus. aleluia, Aleluia. jovens que não faz muito tempo que são convertidos, né, não convencido, mas convertido, né? Aleluia, porque João Batista pregava: convertei-se vós, né? Porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. Glória a Aleluia, Deus. né? Aleluia. Glória a Deus. Então, convertido é aquela pessoa, aleluia, que quando Deus chama, ele muda de vida, né? Aleluia. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Glória né? a Deus. O maior inimigo do ser humano é ele mesmo. Né? É verdade. Tem que negar a si mesmo, tem que mudar. Né? Glória a E Deus. Isaías capítulo 43 e verso 1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chamas arderá em ti. Glória a Porque Deus. eu sou o Senhor teu Deus, o Santo glória. de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Antíope e Sabá para ti, enquanto foste precioso aos meus olhos, também, aleluia, foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os meus por ti, e os povos pela tua alma. Né? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus está dizendo aqui, o profeta Isaías, dizendo que ainda, aleluia, que as águas nos cobrem, né? Aleluia, o Senhor seria conosco, né? Ainda que o fogo viesse, né, a nos queimar, nem chama,
Aleluia, glória a Deus. Parece que vejo, irmão Douglas. Aleluia, Glória a quando... Deus. Aleluia. Aleluia, os príncipes, né? Aleluia, colega de Daniel, né? Aleluia, vieram, né? Aleluia, para se levantar contra ele, né? E fizeram uma armadilha, né? Aleluia, para tentar contra o Deus de Daniel, porque eles não achavam motivo, irmão Paulo, irmão Eric, eles não achavam motivo para se levantar contra Daniel. E Daniel, a Bíblia diz que o rei estava, aleluia, pensando em colocar ele, né, em primeiro lugar. É verdade. E os outros colegas deles tiveram inveja. Então, não achando com que acusar perante o rei, né? Disse assim, vamos fazer uma coisa, nós vamos se levantar contra o Deus deles, né? A única coisa que, porque ele orava 3 vezes ao dia, né, irmão? Aleluia, Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. E quando eles viram Daniel orando, a Bíblia diz que eles formaram uma estátua, né? Chegaram diante do rei e disse, olha rei, os príncipes mais alguns, né, filhos do capeta, do diabo, né? Aleluia, porque o diabo não vem sozinho, ele sempre traz uns acompanhantes juntos, né? Lembra o que aconteceu com Jó, né? Aleluia, quando aconteceu aquilo a tragédia na família de Jó, né? Vinha um e contava, olha o Jó, né? Eu estava lá na tua casa, lá no meio dos teus familiares lá, e de repente veio, né, os inimigos, adversários lá, e roubaram o teu gado, levaram as tuas ovelhas, né? Aleluia, e nem bem aquele termina de falar, já chega outro dizendo, olha, eu estava lá e soprou um vento forte, derrubou a casa, matou teus filhos, e nem bem aquele terminava de falar, já chegava outro contando, e tudo uma notícia má, né, irmão? O diabo só sabe trazer notícia ruim, né? Mas graças a Deus que tem homens e mulheres de Deus remanescentes, né, glória, aleluia, que traz, há uma esperança para a tua vida, há uma solução para o teu problema. Glória a Deus. Foi para isso que Deus nos escolheu, né, irmão? Quando fizeram uma estátua, né, chegaram diante do rei, ó rei, nós estamos pensando em fazer uma estátua aí, né, aleluia, e é o teu formato, é a tua cara, a tua imagem, e quem não quer, né, irmão, aleluia, ser elogiado, quem não quer glória para si, né, irmão, glória aleluia, só que toda a honra e a glória para nós é Jesus Cristo. A honra e a glória toda é dele, né? Meu Deus. Aleluia, porque quem nos concedeu essa oportunidade foi Jesus. Verdade. Toda a honra e toda a glória é para Deus. Glória a Deus, né? aleluia. Que o eu nosso desaparece e Cristo aparece na nossa vida. É verdade, aleluia. Aleluia. O eu tem que cair por terra do ser humano. Com certeza. Esse negócio de eu fácil, que tu não faz nada se Jesus não foi na tua vida. É verdade. O próprio, né, irmão? Aleluia, salmista Davi, o homem que conquistou segundo o coração de Deus, né? Quando ele teve aquele pecado de Roma, né, irmão? Que quase levou toda a nação de Israel, aleluia, à falência. Quando ele orou, ele disse, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Ele sabia que se o espírito de Deus saísse da vida dele, ele não prestava para mais nada. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando fizeram a estátua de, né, irmão? Aleluia. O rei concordou, decretou ali, não, eu aceito, né? Quem não quer honra para si, né, irmão? Aleluia. Assinou o decreto ali. Só que eles não sabiam, o rei não sabia que o decreto era para ser contra Daniel e o Deus de Daniel, né? Só que ele não sabia, aleluia, que o decreto era contra o próprio amigo que ele mais gostava. O rei gostava mais de Daniel do que os outros príncipes. Aleluia, tanto que ele estava pensando em colocar Daniel, né? Abaixo dele era só Daniel. Ele glória a Deus. Isso. E é por isso que os príncipes, né, se levantaram contra ele. É por isso que muitas vezes, irmão, aleluia, a gente se entristece com muitas coisas, poderoso, né? Porque chegam abençoados só porque tem um carro novo, né, irmão? Aleluia, tem uma roupa melhor que a nossa, não está tão desbotada, né? Aleluia, não falta botão, misericórdia, né, irmão? Aleluia, glória a Deus, né? Aleluia, mas quando aparece, irmão, tem certas pessoas que chamam para cima e dão valor, dão oportunidade, irmão. Jesus não está preocupado com isso. Jesus, quando foi escolher os seus discípulos, ele não foi numa câmara de vereador, né? Aleluia, ele não foi numa faculdade, aleluia, ele não foi, glória a Deus, aleluia, não, aleluia, ele foi no mar da Galileia, ele começou a escolher pescadores que nunca conheceram. Oh Deus, poder, aleluia.
Aleluia. Deus tremendo, aleluia. Do Senhor. É verdade, aleluia. Por isso, irmão, eu não estou preocupado. Eu quero um dia, aleluia, saber de teologia. Eu quero, irmão, eu gosto. Eu Glória quero aprender. a Deus, Quem não aleluia. quer ter uma boa palavra, né, irmão? Verdade. Aleluia. Mas eu não quero perder esse contato de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu não quero perder, irmão, Eita, essa Deus, oportunidade poder. que Jesus me levantou, assim, irmão. Eu não tenho muitas palavras, né? E o que eu tenho aprendido com o mestre. É, Aleluia. aleluia. Não foi com alguém que É tinha, verdade. né? Aleluia. Porque o próprio apóstolo Paulo diz quando ele chega na igreja de Coríntios, né? Quando ele vê a igreja de Coríntios, a Bíblia diz que quando ele foi chegar na igreja de Coríntios, ele antes passou na casa de um irmão da igreja e alguém citou para ele, esse irmão, citou para ele, olha Paulo, na igreja lá, aleluia, onde nós estamos congregando aqui na igreja de Coríntios, está uma situação, Paulo, difícil. Uns dizem que gostam mais de ti, outros dizem que gostam mais de Paulo, de Pedro, né, que é Ceifa, né? Outros gostam mais de Apolo. Aleluia, está uma divisão na igreja, Paulo. Aleluia, uns gostam mais de ti, outros gostam mais de Ceifa, outros gostam mais de Apolo. Aleluia, Paulo escutou aquilo ali. E eu quero crer, irmão. Aleluia, que Paulo pensando com ele. Aleluia. Olha, que eu chegar na igreja, se me der a oportunidade para pregar, aleluia, glória a Deus. O Paulo já estava com a exortação. E quando Aleluia. realmente, irmão, deram a oportunidade para Paulo, e Paulo não esperou muito tempo. Aleluia, Paulo, quando ele pega a palavra, ele diz, quem é Apolo? Quem é Ceifa? Quem é Paulo? Eu plantei. Aleluia. Eu cheguei aqui e plantei a igreja de Coríntios. Aleluia. Apolo está regando. Pedro também está ajudando a regar. Mas quem dá o crescimento é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós Maravilha. temos que fazer a nossa parte. Mas uma coisa, irmão. Quem dá o crescimento é Jesus. Meu Deus, Aleluia. O aleluia. homem e a mulher de Deus têm que entender uma coisa, irmão. Nós fomos chamados, aleluia, para pregar a palavra, não para servir de espetáculo dos outros. É verdade, é verdade, aleluia. Quem tem que Glória a receber Deus. honra e glória dentro da igreja Glória a Deus, é Jesus aleluia. Cristo. Por isso que nós estamos aqui, Maravilha. irmão. Aleluia. Jesus disse que se passares pelo fogo, Glória a nem Deus. a chama te cobrirá. Glória a Daniel Deus. disse, Aleluia. aleluia, quando Oh, fizeram Deus, a poderoso. estátua, Daniel passou com seus É companheiros. verdade, e aleluia. não dobraram o seu joelho, irmão. Glória a Deus, Isso é tremendo. aleluia. E 3 vezes o dia ele não deixou de adorar o Senhor. E quando viram, os inimigos viram pela janela, aleluia, que dava direção ao sul, porque era da onde Daniel tinha vindo. E ele abriu a janela e olhava para o sul, lembrava, aleluia, da geração dele, do Deus que ele servia. Aleluia, ele dizia assim, ó, e começava a adorar o rei mesmo estando, adorando o Senhor mesmo estando, irmão, longe da sua parentela, mesmo sendo longe da sua geração. Ele não deixou de adorar a Deus, ele não deixou de buscar a Deus, e os seus companheiros que foram com ele, também adorando o mesmo Deus. Quando armaram os estátuas de escultura, eles passaram. E a Bíblia diz, né, irmão? A autoridade, chamaram as autoridades. É verdade. Eclesiastes, né? Chamaram o prefeito, aleluia, tudo quanto era autoridade, apresentaram o rei assinou perante as autoridades, né? Para que aquele decreto não fosse desfeito. 1 mês, né, irmão? Aleluia, Daniel não deu bola para aquilo ali quando o rei, né? Aleluia, soube que Daniel passou, ouviu os cântaros, né? Dos pífaros, das gaitas de fole, né? É verdade. Que tocava, e todo aquele que ouvia, aleluia, esse tipo de som, tinha que se prostrar diante, aleluia, aquela estátua. Meu Deus. Eles não deram nem bola, né, irmão? Glória a Aleluia, Deus. não deram nem bola para aquela estátua, porque ele sabia, porque o único Deus que deve ser adorado é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Santo A dos Bíblia santos, diz, aleluia. Jesus Glória a Deus. chega diante do poço de Jacó. Glória a Deus. Aleluia, encontra ali uma mulher samaritana, irmão. Glória a Aleluia, as Deus, mulheres aleluia. samaritanas não se davam com os judeus. Por quê? É, Deus, Porque aleluia. os judeus tinham elas como um povo, né? Aleluia, que não tinham direito de, aleluia, ter a oportunidade, né, de usufruir das mesmas bênçãos de Deus. Só que Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio para todos. A Bíblia verdade. diz que Jesus veio para o que era dele e os deles rejeitaram. Glória a Por ele Deus, ser é rejeitado, verdade. entrou eu e você. Glória a Você Deus. que está nos escutando hoje,
aleluia, que vai ver esse vídeo aí. Jesus também veio para ti, homem. Jesus também Aleluia. veio para ti, mulher. Aleluia, não importa a tua religião, Jesus nem está aleluia. preocupado com religião. Aleluia, a Bíblia diz que o Evangelho é boas novas. É verdade, Jesus aleluia. é o mesmo que curou no passado, é o Glória a mesmo Deus, que está nesse Sarabá, presente Suryandarai. curando e operando Oh, as suas glória a maravilhas. Ele é Deus, o mesmo. aleluia. Aleluia, quando eles Meu passaram Deus do perante céu. aquela estátua, ele nem deram Glória bola. a Deus, A Bíblia aleluia. diz que chegou, aleluia, irmão Douglas, Glória aos a Deus, ouvidos do aleluia. rei, aleluia, que eles não tinham dado bola. É E a verdade. Bíblia diz que o rei gostava muito deles. É verdade. Aleluia, que deu uma oportunidade para eles. Glória a saberem. Deus, O rei aleluia. podia que quando ouviu, né, aleluia, os dois príncipes, aqueles chegar, que eram os acusadores, né, irmão, eles não esperavam ver a hora de Daniel e seus companheiros passar ali, aleluia, para se prostrar. Eles não viam. Esse cara, eu quero crer que esse cara, 24 horas, né, observando a hora que eles iam passar, eles estavam esperando o momento Aleluia. deles passar por aquele lugar ali, né, aleluia, realmente eles iam se prostrar. E quando eles não se prostraram, eles foram os primeiros a chegar diante do rei. Ó rei, aleluia, Daniel e os seus companheiros não deram nem bola, fizeram pouco caso da tua estátua. E o rei, irmão, aleluia, não podia revogar, quer dizer, não podia anular, irmão, aquele decreto, aleluia, porque o decreto que fosse assinado pelo rei, aleluia, o rei assinasse, ele não podia voltar atrás, sabia, irmão? Ele não podia. Era a honra do rei, irmão. A assinatura do rei, a ordem do rei valia mais que tudo, né? E para ser rei, irmão, ele tem que ser um exemplo. E se o exemplo era assinar e não podia ser revogado, né? Tinha autoridade, tinha testemunha aí. E ele até podia perder o reinado por causa disso, sabiam? Porque tinha testemunha e prova que ele assinou o decreto. Meu Deus do céu. Aleluia, que coisa tremenda, Glória né, a irmão? Deus, aleluia. Aleluia, e ele chamou Daniel, chamou seus companheiros, né, porque ele amava. Vou dar uma oportunidade para ele, não posso, né, eu preciso, né, falar com ele, chama ele, traz eles aqui. Ó, Daniel, eu soube disso, né, claro que não estava muito bem gostoso o rei, né, mas porque ele gostava de ter uma oportunidade, né. Olha, rei, Daniel, sabe que eu não fiquei gostoso, rapaz, tu sabe que foi assinado e eu não posso. Glória a Deus, aleluia. O decreto que foi assinado, eu não posso voltar atrás. Tinha testemunha, tu viu, né? Quer dizer, tu viu. Ele não viu, né, irmão? Ele nem sabia. Quando ele soube, já estava assinado o decreto, né? Aleluia. Já estava assinado o decreto quando ele soube disso. Mas o homem que serve a Deus, que busca a Deus, ele não está nem aí, irmão. Aleluia. Pode assinar e não está sabendo, mas Deus sabe. É verdade, Deus aleluia. conhece, Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E quando Satanás subiu ao céu, né, irmão, com os anjos, porque em tempo os anjos subiam, né, e sobe para adorar a Deus lá no céu, né, aleluia. A Bíblia diz que Satanás subiu junto, porque ele sabe o caminho, né, irmão, foi expulso de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, E quando glória. ele sobe, Deus olha e pergunta para ele, tu não viste o meu servo Jó? Homem reto, correto, se desvia do mal? Meu Deus, aleluia. Glória a Deus, tu não observaste da onde que tu veio? Desde de rodear a terra e passar por ela. Verdade. Aramanda, Snova, Nibacás, Orimanai. Aleluia, sentimos a presença do Oh, Senhor aqui Ramanda, 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 Surya, Ramanda, 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 aleluia. Oh, Ramanda, Ramagai, Surya, Ramanda. Oh, glória a Deus, aleluia, é verdade, aleluia, Deus. que querem acrescentar alguma coisa, É, diminuir, Jesus, mas aleluia. a mensagem ela é a mesma. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. Eita, Deus O tremendo. rei olha para Daniel e diz, Daniel, Glória a Deus, volta lá, aleluia. vou te dar uma chance, volta lá. E quando a trombeta tocar, os píferos tocar, as Oh, gatas glória a pode Deus. tocar, Glória e a Deus, prostra, aleluia. homem. Aleluia, Glória a porque Deus. o decreto foi, Oh, Deus, aleluia, que era jogado, Glória a no Deus, forno, quem sabe tu não tá Saramandaramandai. sabendo, ele não estava sabendo mesmo de detalhes, ele não estava sabendo. Glória a Ele não Deus, tava glória ao sabendo teu de nome, detalhes, porque Senhor. quando ele soube, né, o decreto já estava assinado. Deus Mas o poderoso, rei ele Deus de declarou com vitória. glória, aleluia, quem não se prostrar será, aleluia, jogado na fornalha Fornalha de de fogo fogo ardente, aleluia. aquecida.
Deus Aleluia. tremendo, aleluia. E o Daniel Glorioso disse assim, Deus. olha, rei. Aleluia, escrito tá, irmão. Aleluia, capítulo 3 de Daniel, se eu não me engano, versículo 17 ou 18 diz. Aleluia, que ele responde ao rei, quando o rei diz, olha, aleluia, se não se dobrar, vocês vão ser obrigados a mandar largar vocês na estátua de fogo, ardente, e chama de fogo. E Daniel, quando ouve aquelas palavras de rei, aleluia, saibas tu que se o nosso Deus quiser, É verdade, aleluia. aleluia, ele, aleluia, nos livrará da fornalha de fogo. Aleluia. E, Oh, aleluia, glória. todos os nossos inimigos. Glória ao teu nome, Porém, Senhor. aleluia, se Deus não quiser, mas uma coisa tu vai ter certeza, rei. Aleluia, que mesmo assim nós não vamos prostrar. É verdade, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porém, ó rei, que mesmo assim tu vai ficar sabendo que três quatro homens, não sei quantos foram lançados ali, né? Três, aleluia. Me ajuda aí, Deus de vitória. Aleluia, me deu um branco Deus de agora, vitória. Glória a mas Deus. dá um branco, irmão. A gente, Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, mas aleluia. graças a Deus que nós precisamos de ajuda um dos É outros. verdade, aleluia. Aleluia. Quando foi lançado Deus os três, tremendo, irmão, eram aleluia. 3 só lançados. Aleluia, eles foram lançados no fogo, mas a Bíblia diz, irmão Douglas, Glória a que o Deus, rei não aleluia. dormiu a noite toda. É, Jesus, Aleluia, o rei aleluia. não dormiu a noite toda, irmão, pensando, mas como é que eles, né, aleluia, se deixaram entrar para aquelas fornalhas? Glória a Deus. Aleluia, não negaram a fornalha de fogo. Que É novo verdade, fogo do rei, aramanda, irmão. arabagar. E pela manhã cedo, o rei vai à fornalha, irmão. E a Bíblia diz que foi aquecido 7 vezes mais, irmão. O rei de tão bravo, de tão furioso que estava, irmão, mandou aquecer 7 vezes mais, irmão. Glória a Deus, Uma vez aleluia. já era suficiente, que me dirá 7 vezes mais. Maravilha. Aleluia, que coisa tremenda, irmão. E ainda há homens e mulheres que acham que o evangelho de hoje é muito difícil. Não dá. A igreja de vocês, irmão Paulo, do pastor Vladimir, a Cristo Solução, Aleluia, é uma igreja muito rígida. Glória a Deus, é aleluia. letra. Não dá. Aleluia, aleluia. Aleluia, pra, aleluia, aleluia, fazer parte. Porque é uma igreja, aleluia, que quer andar assim, assim, assado. Aleluia, irmão. A igreja primitiva que prevalece. Aleluia. É essa igreja que, aleluia, o Senhor diz que quando ele vier, ai daquela, aleluia, o feliz daquela, né, que está me servindo. Aleluia, é essa igreja, irmão, que o Senhor espera o dia de hoje, que permanece fiel na palavra, Glória a que Deus, não nega aleluia. os seus mandamentos. É verdade, aleluia. Pode nos chamar de quadrado, de É, louco, Deus, de aleluia. fanático, Deus mas poderoso, é essa igreja aleluia. que vai nos levar ao céu. É, Deus, aleluia. Aleluia, Deus obrigado, glorioso, agradeço a aleluia. Deus, irmão. Aleluia, por Maravilha fazer de parte Deus, aleluia, desse Deus vitorioso, ministério Deus Cristo da poderoso, Solução, Deus porque tremendo, há homens aleluia. que pagam um preço caro, há Isso, homens glória. prevalecendo, aleluia, Oh. dentro da doutrina, que Oh, quiserem fazer Ramangana, parte com nós, irmão, Ramangana. aleluia, vai ter que negar a si mesmo, vai ter que deixar o mundo de Oh, lado, Deus, aleluia. Solução, aleluia, Deus para aqueles que tremendo, querem se Aramanda, arrepender, Ramangana, pecar aleluia. mesmo. Aleluia. É Louvado verdade, o nome Senhor santo do Jesus. Senhor, Deus porque vitorioso, Deus, irmão, só Pai. opera maravilha. Aleluia. É quando Ele acha pessoas, aleluia, que realmente, aleluia, está na direção dEle, está de conformidade como Ele quer. É verdade. Aleluia. Daniel, aleluia, quando responde isso, o rei se levanta pela manhã, não dormiu a noite toda. E quando ele chega, irmão Paulo, diante da, aleluia, da fornalha, eu creio que não chega muito perto, deve ter alguma coisa para ele olhar para baixo, porque quando é aquecida muito quente uma fornalha, irmão, aleluia, no outro dia, pode passar a noite, ainda tem uma chama, uma coisa quente ainda, Uma brasa. aleluia, que a gente não suporta, irmão. Aleluia, glória a Deus. Sim, sim. E o que acontece? Ele olhou para dentro daquela fornalha. E quando ele olha, irmão, tinha alguém junto ao redor dele. Glória a Porque do rei, porque ele pergunta para alguém, que estava em roda dele, diz, vem cá,
Nós não lançamos 3. Não foi só 3 que nós lançamos. Oh, Irmão Paulo. Glória a Aleluia. Deus, Não foi só aleluia. 3, a Bíblia diz que eles Mandara caminhavam dentro da fornalha. É, Deus, aleluia. 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 E o Oh, rei pergunta para aqueles que estão à sua volta: vem cá, mas nós não aleluia. lançamos 3. E alguém diz para ele: ó rei, é verdade, lançamos 3. Mas o rei disse: eu vejo 4. Oh, Deus. Aleluia. Deus vitorioso, aleluia, E o glória. 4 tem semelhança de Deus. Aleluia. Oh, Aleluia, tem semelhança de um Deus. oh, aleluia. Aleluia. Deus poderoso, Aí o Deus que me chama tremendo. mais atenção, irmão Paulo, Douglas e Érica que está. Maravilha. O que me chama a atenção nessa mensagem, irmão, que enquanto o rei não compareceu ali, ele não viu aquilo ali, não fez a pergunta, não lançamos 3, eles não saíram da fornalha. Eles ficaram ali. Eles só saíram da fornalha quando o rei disse: aleluia, Daniel, Ananias, Azarias, Misael, né? Um deles era o nome de Daniel, não me lembro o nome dele, né? Mas era um desses. Sadraque, Mesaque, Abednego. Sadraque, Aleluia, Mesaque e Abednego era o apelido, né, irmão? Isso, o apelido. Aleluia. Isso. Azarias, isso. Aleluia, Deus glória a tremendo. irmão? Aleluia, Deus está nos ensinando aqui, né, irmãos? Aleluia. Eu creio que está ensinando, vai ensinar vocês através Deus desse tremendo. versículo, desse capítulo, né? Aleluia, glória a Deus. Esse que nós estávamos lá no livro de Isaías, né, irmão? Fomos para Daniel e Deus estava trabalhando, né, irmão? Foi lá em Jó, né? Aleluia, glória a Deus, né, irmão? Maravilha. E a Bíblia diz que, olha só, irmãos, não saíram, irmão Paulo, da fornalha, enquanto o rei não disse assim: aleluia, Misael, Ananias e Azarias, né? Isso. Aleluia, se vocês, mesmo vocês que estão aí, sai para fora. Aleluia. Esperou a ordenança do rei mandar ele sair para fora, irmão. Maravilha, aleluia. Foi o rei que mandou eles lá para dentro, então ele esperou o rei mandar ele sair para fora. Tremendo, Deus, aleluia. Aleluia. Quando ele sai para fora, o rei não sente nem cheiro de fumaça no corpo dele. Nem a roupa não sentia fedor de fumaça. Glória a Deus, aleluia. Aí o rei manda chamar todo o decreto, né? Manda chamar todos aqueles que os inimigos chamaram, né? De hoje em diante, né? O Deus do Daniel, né? De Ananias, Azarias e Misael, né? É esse Deus que será adorado. Maravilha. Mas eles pagaram o preço, irmão. Aleluia, Deus foi fiel. E a Bíblia diz que Deus não despede ninguém vazio. Deus, quando coloca alguém em prova, irmão, Ele sabe que nós vamos suportar a prova, sabia, irmão? Aleluia, Deus sabe que nós vamos suportar a prova. A Bíblia diz que Deus não dá luta que nós não podemos carregar, nem fardo que nós não podemos suportar. É por isso que no livro 11, aleluia, de Mateus 28, diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Jesus veio por aleluia. cansado, irmão. Deus Jesus veio vitorioso. por sobrecarregado. E se você, aleluia, que vai ouvir essa fita, esse vídeo aí, né, estiver cansado, aleluia, estiver sobrecarregado, as lutas, os problemas, aleluia, você que ouviu e vai ouvir, aleluia, saiba que existe alguém que quer pegar o teu fardo, que quer pegar as tuas lutas, que quer pegar os teus problemas, e esse alguém é Jesus Cristo. Glória a Ele Deus, que operou no passado é o mesmo que está aqui, maravilha. nesse presente século, te esperando. Vinde a mim, faz o convite para você. Glória Vinde a mim, a Deus. todos descansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Maravilha, amém. Estamos aqui nessa tarde, agora nós vamos, aleluia, orar, né? Aleluia, nos colocar na presença de Deus, pedir para Deus vitorioso. a misericórdia, entendimento, sabedoria, aleluia, para que nós possamos Manda, continuar Rabagai. nessa caminhada.
Que Deus Glória a Deus, continue, irmão aleluia. Douglas, irmão Paulo, né? Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Guardando o pastor Zé Carlos, a irmã Rosana Santos, né? Glória a O Deus, pastor aleluia. João, a irmã Eliane. Glória Esses a Deus. homens que, aleluia, aqui em Sapucaia estão incumbidos, né? Aleluia, de ser o presidente, né? Homens que têm pagado o preço caro. É E verdade. hoje, irmão, nós estamos nessa, aleluia, nesse ministério, é porque esses homens estão pagando o preço caro. Glória a Deus. Aleluia. Tem guardado a palavra, não tem negado o nome de Cristo Jesus. Maravilha. Tem sido espelho para nós. Verdade. Eu me alegro quando vejo o pastor Zé Carlos, porque todas as mensagens que eu vi ele pregar, irmão Douglas, Aleluia. são mensagens, irmão, quem sabe tu não ouviu ele pregar, o pastor Zé Carlos, mas são mensagens de exortação. Cada Glória a mensagem Deus. é mensagem exortativa. Aleluia. Por isso que eu digo, irmão Douglas. Maravilha. Eu sempre conversando hoje de manhã. Glória a culto de Deus. oração, nós estamos orando a nossa Deus hora, vitória. na igreja, pela manhã. Sim. Eu estava dizendo para o irmão, aleluia, o que me alegra na igreja, né, irmão? Aleluia, que Deus, ele tem esses homens aí, ó, né, guardado, né? Esses homens que têm guardado a palavra, homens que têm pagado um preço Deus caro, né, irmão? misericórdia, Aleluia, aleluia. que tem mantido a igreja fiel, e eu estava dizendo para ele, aleluia, que a nossa igreja, irmão, aleluia, pode vir qualquer pregador de fora, aleluia, com a mensagem exortativa, pode ser qualquer mensagem exortativa. A nossa igreja, irmão, é uma igreja que está preparada para ouvir as exortações de Deus. Aleluia. Não importa qual é a exortação, está preparada, porque é uma igreja que todo dia está sendo exortada, para que o pecado não entre. Aleluia. É verdade, aleluia. irmão? Glória a Deus, Vamos aleluia. orar agora, em nome de Jesus. Aleluia, Maravilha. que o Espírito Santo de Deus, aleluia, possa, aleluia, glória a Deus, te ensinar aquilo que nós não podemos passar para você. Maravilha. Em nome de Cristo Jesus. Glória Amém? a Deus, amém. Aleluia, que a paz e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês que estão ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.